Hoje eu quero te mostrar por que a sua vida amorosa parece travada e como destravar isso. Olá, aqui é a Jéssica. Crenças limitantes sobre relacionamentos. Crenças limitantes são pensamentos enraizados que funcionam como barreiras invisíveis entre nós e o nosso potencial. Elas são como uma espécie de filtros mentais que distorcem a forma com que enxergamos a realidade, nos fazendo muitas vezes acreditar que a gente é incapaz de realizar certas coisas, mesmo quando a gente tem todas as ferramentas para realizar aquilo. Muitas dessas crenças têm a sua origem na infância e também em experiências passadas que a gente teve na nossa vida ou que a gente observou que as outras pessoas ao nosso redor tiveram. Por exemplo, frases repetidas diversas vezes durante a nossa infância podem criar crenças limitantes na gente. Outro exemplo disso são os traumas, que também podem gerar essas crenças que nos limitam, ou até mesmo padrões culturais. E com o passar do tempo, essas crenças elas vão se tornando cada vez mais fortes e se tornam muitas vezes dentro da gente como se fossem verdades absolutas. E essas crenças que muitas vezes a gente tem como verdades absolutas, muitas vezes vão moldando as nossas decisões, as nossas ações, sabotando os nossos sonhos, porque, por exemplo, se a gente tem uma crença limitante de que nenhum homem presta, ou de que nenhuma mulher presta, logo, sempre que a gente for se relacionar, se é que a gente vai tomar a atitude de se relacionar, a gente já vai com essa carga de que homem não presta ou mulher não presta, então a gente não vai verdadeiramente se entregar nesse relacionamento. A gente vai, muitas vezes, já se relacionar com o outro com um pé na frente e o outro atrás. Então, muitas vezes, essas crenças, elas permitem que a gente fique na nossa zona de conforto, que a gente não avance. Outros exemplos de frases limitantes que podem impedir que a gente tenha progresso na nossa vida. Não sou bom o suficiente, isso não é pra mim. Sabe quando você tá andando, por exemplo, no shopping, você passa em frente a uma loja em que tem roupas ou calças por R$1.000, R$500, e você olha e diz, isso não é pra mim, ou você pensa isso. Quando você passa na frente de um restaurante que você sabe que o preço daquele restaurante é um preço mais elevado e você se sente de alguma forma não merecedor daquilo, você sente que você não tem como pagar aquilo dali, que você não tem condições. E tudo bem, talvez naquele momento você realmente não tenha condições, mas isso não quer dizer que em algum momento você não possa ir naquele restaurante, ou isso também não quer dizer que você não vai nunca conseguir ter as condições necessárias para comprar o que você quer, ou ir em um determinado restaurante que você quer com uma certa frequência. Isso vai depender de uma série de fatores, mas um passo essencial para isso é você acreditar, porque se você não acreditar, você mesmo vai tomar atitudes que vão em direção às suas crenças, que comprovem aquilo que você já acredita, mesmo que você não perceba que está fazendo isso. Você pode ter uma crença, por exemplo, de que se você tentar, você pode fracassar, e aí muitas vezes você pode nem tentar, porque você já tem esse medo, ou já tem praticamente essa certeza de que você vai fracassar, então você nem tenta. Essas crenças limitantes, muitas vezes elas não refletem a realidade. É importante que você saiba disso. Mas sim uma interpretação emocional que foi sendo reforçada ao longo dos anos. E quanto mais essas crenças que você tem foram sendo reforçadas, mais fortes elas ficaram em você e você acredita nelas ainda mais. E o que é interessante a gente observar nisso é que muitas vezes a gente nem percebe que está sendo guiado pelas essas crenças limitantes. É como se elas operassem meio que no piloto automático. Sabe quando a gente vai escovar os dentes? Quantas vezes a gente para realmente pensar, eu vou passar a escova aqui no lado esquerdo, agora no lado direito, agora aqui, não. Geralmente a gente já vai no automático, a gente já tá fazendo e nem se dá conta. Às vezes, inclusive, a gente pode, poxa, será que eu escovei aqui ou será que eu só escovei aqui? Não tô bem lembrado ou lembrada. Tudo isso porque isso já se tornou automático, a gente já fez tanto, já repetiu tanto, que aquilo dali se torna natural, se torna tão comum, que a gente não presta mais atenção e a gente faz sem nem perceber. Então, muitas vezes, essas crenças limitantes estão ali, operando no piloto automático, influenciando os nossos comportamentos, sem que a gente esteja consciente disso. Mas calma, que isso tem solução. As crenças limitantes, elas podem ser identificadas, questionadas e transformadas também. O primeiro passo é reconhecer que elas existem, porque se a gente nega, a gente acha que não, eu não tenho isso, não, eu não aceito,
Então fica mais complicado. Mas a partir do momento que a gente começa a perceber determinados comportamentos, que a gente começa a ter noção de que a gente tem crenças limitantes com relação a alguma coisa, então a partir dali a gente já tem um primeiro passo para começar essa transformação. Porque muitas vezes a pessoa não consegue nem reconhecer que ela está repetindo um padrão ou que ela tem uma certa rejeição a determinados assuntos. Isso influencia demais, impacta demais os relacionamentos amorosos. E aí você vai entender ao longo desse vídeo o porquê que é tão importante também estar atento ou atenta às crenças limitantes que você tem. Então, o primeiro passo, reconhecer que essas crenças existem. E o segundo passo é entender que você não é as suas crenças, porque você pode transformá-las, você pode decidir ter novas crenças, crenças que não sejam limitantes, mas crenças que sejam positivas, crenças que vão verdadeiramente te ajudar a ter a vida que você quer em todas as áreas. Então, como eu te disse, essas crenças vão acabar funcionando como filtros e vão te afastar daquilo que não está de acordo com aquilo que você subconscientemente acredita. Porque conscientemente, por exemplo, você pode dizer: eu quero tanto atrair alguém que goste de mim verdadeiramente, alguém que verdadeiramente queira estar ao meu lado. Eu quero alguém que me valorize, alguém que me ame, alguém que me respeite, alguém que seja o meu porto seguro. Mas subconscientemente você pode ter traumas, você pode ter feridas de rejeição, de abandono, e aí você vai acabar atraindo justamente as pessoas que vão reforçar esses seus traumas, essas suas feridas. Por isso que é tão importante o processo de autoconhecimento, o processo de olhar para dentro, entender as suas dificuldades, entender aquilo que você sentiu falta muitas vezes na sua infância, se foi de atenção, se foi de carinho, se foi de se sentir vista, se foi de ter sentido que você também podia expressar aquilo que você pensava. Então tudo isso são coisas que você precisa analisar para entender exatamente por que sua vida amorosa está travada nesse momento. Que às vezes você, por exemplo, também diz que quer se relacionar, mas você não se coloca em situações das quais você vai conseguir conhecer pessoas, das quais você vai conseguir se relacionar. Então é um quero, mas também não faço nada para que isso aconteça. Então tudo isso muitas vezes também é um auto-engano. Você pode até pensar, eventualmente, isso vem até como um alerta para que você consiga perceber aquilo que você muitas vezes está escondendo de si. Por exemplo, eu não vou, tive tal relacionamento, poxa, não foi legal, não foi bom, não sei se eu devo me arriscar de novo, eu não sei se eu devo tentar de novo. E aí você se limita, você não se permite ir conhecer uma outra pessoa, porque talvez você vivenciou relacionamentos tóxicos, relacionamentos muito desgastantes. E aí às vezes você diz que quer, mas talvez você não queira tanto assim, no sentido de ir adiante, de buscar, de procurar, de se mostrar disponível. Então essas crenças, elas vão moldando as nossas escolhas e sabotando as conexões reais que a gente poderia ter. Porque a gente tem medo, porque a gente tem insegurança. E aí você tem que analisar o seu caso específico. Não dá para chegar num vídeo no YouTube e você achar que você vai compreender tudo perfeitamente, exatamente como é. Muitas vezes a gente precisa até passar por uma terapia para entender profundamente as raízes. Em falar em terapia, em breve eu vou estar me formando como terapeuta especialista em relacionamentos. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas agora no final de 2025 eu vou estar me formando e vou estar apta para atender você. Então, se você tem interesse, já deixa aqui embaixo dizendo que tem interesse para eu te colocar na minha lista de espera. Traumas de infância e as suas raízes invisíveis. Não dá para negar que as nossas experiências da infância vão moldar a forma da gente amar, a forma da gente se relacionar. Na nossa infância, por mais que os nossos pais tenham sido muito bons, por mais que a gente tenha recebido tudo aquilo que a gente queria, o fato é que a gente traz muitas coisas da nossa infância. E muitas dessas coisas que a gente traz da infância, a gente projeta na outra pessoa. Muitas das nossas carências, muitas das nossas necessidades emocionais que não foram atendidas pelos nossos pais ou responsáveis. Então a gente busca muitas vezes no outro suprir essas necessidades emocionais, mas muitas vezes o que o outro vai ser é um gatilho para que a gente olhe para as nossas dores, para as nossas feridas e para que a gente se cure.
E para que a gente se dê também aquilo que a gente não recebeu e não fique buscando de uma forma compulsiva isso nas outras pessoas. Porque a gente pode buscar isso de diversas formas. Esse amor que a gente não recebeu na infância. A gente pode buscar através da comida, a gente pode buscar através de amizades, a gente pode buscar através de relacionamentos amorosos. E aí acaba que a gente coloca, às vezes, muita expectativa no outro, a gente coloca no outro a responsabilidade de suprir essas nossas demandas emocionais, que muitas vezes são muitas, porque a gente acaba trazendo muitas coisas da infância com frequência, isso é bem comum de acontecer. E daí a gente acha que a responsabilidade é do outro. E eu não tô aqui dizendo que o outro ele também não tem responsabilidade dentro de um relacionamento, de zelar pelo seu bem-estar. É claro que tem. Assim como você também tem que zelar pelo bem-estar da outra pessoa. Mas a gente não pode achar que a outra pessoa é 100% responsável pelas suas questões emocionais, nem que você é 100% responsável pelas questões emocionais do outro. É preciso existir um equilíbrio. Então pensa comigo, se a gente traz tantas coisas da infância, será que não é importante a gente começar a olhar mais atentamente para como foi a nossa infância? Do que você sentiu falta na sua infância? Para você, como você enxerga o seu pai e a sua mãe? Do que você sentia falta? O que você queria receber deles? O que você sente que teve e o que você sente que não teve? Normalmente, aquilo que a gente sente que não teve é aquilo que a gente vai projetar no outro, é aquilo que a gente vai buscar no mundo. Sendo que muitas vezes o mundo ele não vai nos entregar. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa se entregar, a gente precisa olhar para isso. Então, preste atenção em como foi a sua infância, investiga como foi a sua infância, procure saber, para que aí você compreenda melhor de onde vem essa sua dor atual. A relação que você teve com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que estavam ali responsáveis por você também, elas vão impactar demais na sua autoconfiança e nas feridas que você está trazendo da infância. Se, por exemplo, na sua infância você sentiu que não era visto, quando cresce, muitas vezes você também não vai se sentir visto pelas pessoas. Se você se sentia rejeitado pelos seus pais, se você sentia que seus pais não te davam atenção, muitas vezes você lá na frente vai se conectar com pessoas, seja em amizade, seja em relacionamento amorosos, que vão reforçar essa sua crença, que vão reforçar essa sua ferida emocional. São pessoas que vão te rejeitar, são pessoas que não vão te dar a atenção que você gostaria de receber. Às vezes a pessoa até te dá atenção, às vezes a pessoa até não te rejeita, mas às vezes a pessoa tem um comportamento ali, por mais pequeno que fosse, você torna isso em algo muito grande, porque é um buraco emocional muito grande às vezes que a gente guarda dentro da gente. E aí o outro também não sabe, ele acaba sendo um gatilho. E mesmo que se o outro souber, se você não trabalhar isso em você, você vai continuar sofrendo por coisas que às vezes você não precisaria sofrer. Quais são os sinais de que você está repetindo padrões antigos sem perceber? Muitas vezes a gente está só repetindo padrões, nada mudou e a gente não entende porque, por exemplo, seus relacionamentos sempre acabam da mesma forma ou porque as pessoas sempre te rejeitam. Ou porque, mesmo quando tá tudo bem, você faz uma cena pra arrumar uma confusão dentro do relacionamento. Pra gente perceber que a gente tá repetindo padrões, vai ser preciso a gente buscar por autoconhecimento. Vai ser preciso a gente, às vezes, até anotar. Poxa, meu relacionamento terminou como? E esse agora, terminou como? Como é que eu lido quando uma pessoa fala algo que eu não concordo? Então, tudo você tem que anotar e começar a perceber e a observar se está existindo um padrão nisso. Porque muitas vezes está. Por exemplo, tem pessoas que têm um medo tão grande de serem rejeitadas que essas pessoas vão lá e terminam um relacionamento antes mesmo do outro terminar. Ou ficam pensando, será que essa pessoa vai terminar comigo? Será que realmente essa pessoa gosta de mim? Então, isso muitas vezes são pensamentos intrusivos. Então, você precisa começar a observar isso, a ter consciência daquilo que se faz presente no seu dia a dia, a estar mais presente, a vivenciar mais aqui e o agora, para que você possa conseguir observar os sinais. Porque se você for viver num piloto automático, se você não parar para observar o que está acontecendo na sua vida, a tendência é que você continue a repetir os mesmos padrões. Relacionamento após relacionamento. Perceba também quais são os sinais que você ignora na outra pessoa. Porque todos nós damos sinais de quem somos verdadeiramente. Por mais que muitas vezes a gente utilize máscaras sociais, a gente não consegue utilizar máscaras 100% do tempo. Então acaba que saem sinais de quem nós somos.
Então observe isso quando você for se relacionar novamente com alguém, por exemplo. Quais são os sinais que essa pessoa está me dando? Quais são os sinais que eu ignorei no relacionamento passado que depois se tornaram algo prejudicial para mim? Então é importante que você tenha clareza disso. Poxa, esse sinal daqui, talvez isso não seja muito legal, mas calma, analisa, observa, porque às vezes é algo muito isolado, às vezes não é algo que é um padrão daquela pessoa. Então também a gente tem que ter muito cuidado pra gente não sair generalizando. Hoje tem muita gente falando muitas coisas a respeito de relacionamentos e tem algumas coisas que acabam sendo radicais demais no sentido de que, olha, não é bem assim. Talvez para aquela pessoa funcionou bem assim, mas não é para todo mundo que vai ser bem assim. Então é preciso observar e analisar. Tem coisas que são um padrão, tá, beleza. Mas tem coisas que já são peculiaridades e as pessoas falam como se fosse uma verdade absoluta. Então presta atenção nisso, observa, vê o que faz sentido, o que não faz sentido. Pensa com calma, pondera e não ignore mais os sinais. Autoimagem e autoestima. A sua autoimagem e a sua autoestima é outro fator que influencia muito na sua vida amorosa. Qual é a forma que você se enxerga? Porque muitas vezes a forma com a qual você se enxerga é a forma que a outra pessoa vai te tratar. Então, se por exemplo você acha que não merece ter um bom relacionamento, você não se sente merecedora de viver um bom relacionamento, você não vai viver esse bom relacionamento, porque a sua autoimagem vai ditar também aquilo que você aceita receber do outro e aquilo que você não aceita. Se você tem, por exemplo, uma autoestima muito baixa, você vai aceitar migalhas da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa nem vai te dar atenção, a outra pessoa vai falar com você quando você falar com ela. Ela vai desrespeitar você em vários sentidos e você vai continuar ali, porque às vezes a sua autoimagem está danificada. Porque às vezes você tem uma baixa autoestima. E aí, se você não começar a trabalhar a sua autoimagem, aquilo que verdadeiramente, o que você pensa sobre você, como você se enxerga, se você fechar os olhos agora e se imagina, qual a primeira coisa que vem ao seu respeito? O que é que você pensa verdadeiramente sobre você? Quem é você? Quais são as suas qualidades? Você consegue pensar nas suas qualidades? Ou você está o tempo todo pensando nos seus defeitos, naquilo que você precisa melhorar e não consegue reconhecer aquilo que você já tem de bom? Então, a forma que você se vê influencia aquilo que você vai aceitar nos seus relacionamentos. Se você não se vê de forma positiva, você vai aceitar coisas que não são positivas. Se, por exemplo, na sua infância também você só se sentia amada quando seus pais paravam para te bater, caso tenha sido o seu caso, talvez você só vá se sentir verdadeiramente amada quando você estiver ao lado de uma pessoa agressiva. E é importante olhar para isso. Você merece amor, só que se você não acreditar que você merece amor, você não vai receber amor. Então muitas vezes a gente precisa fazer esse mergulho para dentro, esse mergulho para se conhecer, buscar o autoconhecimento, para que você entenda verdadeiramente que sim, você também merece receber amor. Você também merece receber atenção, carinho, cuidado. Mas muitas vezes a gente precisa primeiro se entregar esse amor, esse carinho e esse cuidado. Porque às vezes também a gente quer do outro, mas nem a gente está se entregando. Quando você acorda, qual é a sua rotina? Você olha para você se cuida? Você para fazer algo que você acha legal? Ou algo que vai ser um autocuidado para você? Uma meditação? No final da noite, você se permite tomar um banho relaxante? O que você faz por você? Você se permite se manter em uma boa alimentação, por exemplo? Porque tudo isso é autocuidado. Você dá um tempo para você pensar, para refletir sobre aquilo que é importante para você, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. Você se permite parar um finalzinho de tarde, que você não esteja trabalhando e assistir um filme, e fazer algo que seja bom para você? Você cuida de você? Quando você se olha no espelho, você se diz coisas positivas? Você diz o quanto você é bonito ou bonita? Você consegue reconhecer o seu valor e aquilo que você tem de bonito? Tanto as características físicas, tanto as características emocionais, de personalidade, de caráter. Você consegue perceber isso ou não? Você não consegue perceber isso em você. Para você não existe nada de bom. Então, para observar isso, pensar, analisar. Tudo isso vai te ajudar muito. Esse é um exercício, inclusive, muito simples, mas que você pode fazer. Começar a observar as características boas que você tem. Muitas vezes a gente acaba sendo moldados também por aquilo que as outras pessoas falam pra gente. Então, a pessoa diz, você não presta nisso, você não presta naquilo, você não é bom nisso, você é desastrado, você é desastrada.
Então, para pensar, para observar se realmente isso é real. Ou se, na verdade, você começou a acreditar nisso e como uma crença autorrealizável, você acabou se tornando aquilo, mas não porque verdadeiramente você é, mas de tanto que a outra pessoa te falou que você era. Por isso que é tão importante a gente também não estar dentro de ambientes tóxicos, porque um ambiente tóxico, ele vai te deixar doente. Não tenha dúvidas disso. O que mais pode estar travando a sua vida amorosa? Repetindo padrões familiares e pessoais. Às vezes nós temos lealdade invisível à nossa família, então a gente acaba sem perceber, repetindo aqueles mesmos padrões familiares. Então, por exemplo, se minha mãe teve muita dificuldade nos relacionamentos amorosos dela, eu vou e tenho as mesmas dificuldades que a minha mãe. Eu vou repetindo, é como se eu carregasse aquela mochila, aquela dor, aquele peso da minha mãe e levasse para minha vida também. Se meu pai, por exemplo, foi um homem muito agressivo, eu posso me envolver com pessoas agressivas, porque de alguma forma eu quero trazer aquele pai para perto de mim. Então, sem perceber, muitas vezes a gente vai repetindo padrões. E te digo mais, não é só padrão de mãe, de pai. Às vezes a gente está repetindo um padrão de um avô, de uma avó, de um bisavô, de uma bisavó. Então a gente precisa começar a observar se a gente não está sendo só uma repetição dos nossos antepassados, daquelas pessoas que vieram antes da gente. Se eu não me engano, teve até um vídeo que eu gravei há um tempo atrás, reagindo a um vídeo que a Kéfera falava sobre ter dedo podre. E daí ela falou que a mãe dela sempre teve dedo podre também. E aí veja só, a repetição. Então muitas vezes a gente vai entrar num relacionamento e a gente vai ignorar todos os sinais que muitas vezes estão ali, estão na cara, porque a gente tem essa lealdade invisível aos nossos pais. Não tenho certeza absoluta se esse é o caso da Kéfera, eu teria que analisar, mas isso é uma coisa pra gente pensar um pouco a respeito. É uma coisa que às vezes acontece com a gente e a gente nem tá percebendo o que tá acontecendo. A gente tá ali, no piloto automático, vivendo no automático. Para observar sua família e ver se tem algum padrão que tá ali se repetindo. Seja de rejeição, de abandono, de desvalorização. Muitas vezes também o que pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui de uma mulher. A mulher, ela teve um pai ausente e aí ela acaba se envolvendo com um homem que ele vai ser frio, que ele vai ser emocionalmente distante, ou de um homem que vai abandoná-la. E aí a gente tem que observar cada caso, ver se realmente essa é a raiz do problema ou se é outra, mas tudo isso pode ser caracterizado também como uma repetição de padrões. E como é que a gente pode identificar isso e começar a romper esses ciclos? Vou te dizer, não tem jeito, tem que ir para o autoconhecimento, tem que fazer esse mergulho para dentro. Tem que buscar, observar e não apenas viver num piloto automático. Se você verdadeiramente quer ter uma transformação, se você verdadeiramente quer ter uma vida diferente, você precisa parar e olhar para si, olhar para dentro, começar a buscar por autoconhecimento, começar a entender as causas das suas inseguranças, das suas carências, dos seus medos e começar a observar se existe algum padrão em você, se existe algum padrão na sua família. Se você está repetindo alguma coisa, a terapia pode te ajudar muito com isso. Mas se no momento você não tem interesse ou não tem condições, você pode começar observando se você está repetindo padrões. Começar a sair um pouco do piloto automático e fazer as coisas com mais consciência. Se questionar, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu me senti dessa forma diante dessa situação? Generalizações e projeções. Todo mundo vai me machucar. As experiências ruins que a gente vive vão criando filtros também, e além de reforçar aquelas crenças que a gente já tinha. Então, se eu passo por uma experiência negativa, e aí eu passo por outra experiência que também não é muito positiva, eu vou reforçando aquela ideia em mim de que é assim que funcionam os relacionamentos, ou é assim que a vida é. Sendo que muitas vezes isso são generalizações. E essa generalização que a gente faz é o que muitas vezes impede da gente avançar na vida amorosa. É como se, por exemplo, a gente generalizasse que todos os homens vão trair ou que nenhuma mulher presta. Quando na verdade isso é uma ilusão. Tá cheio de gente bacana aí pelo mundo. Tá cheio de gente que tá querendo fazer dar certo de verdade. Que tá buscando autoconhecimento assim como você tá fazendo agora. Então não acho que você é a única pessoa no mundo que está buscando por autoconhecimento, que está buscando evoluir, se melhorar, expandir a consciência, ser uma pessoa melhor a cada dia.
Tem muitas outras pessoas assim também. A diferença é em quais pessoas a gente está se inspirando e quais são os exemplos que a gente tem. Se você não tem boas referências de casais que estão bem, que estão felizes, então fica difícil. É preciso que você tenha pessoas das quais você possa olhar e possa se inspirar. Mas se ao seu redor só tem relacionamentos que não fluíram, relacionamentos que são conturbados, cheios de brigas, de traições, então é essa visão também que você vai ter do mundo. E é isso que você vai acabar criando na sua vida também. E aí, quanto mais você tiver relacionamentos assim, você vai reforçando isso. Só que se permita olhar para uma nova pessoa de uma forma diferente e não com os olhos do seu antigo relacionamento ou de outros relacionamentos que você teve. Porque muitas vezes a gente quer olhar para outra pessoa como se fosse uma cópia de uma outra pessoa que a gente já se relacionou. E às vezes não é. Às vezes até é, porque a gente tem alguma lição ali para aprender. Mas muitas vezes não é. Mas a gente acaba projetando tudo aquilo naquela outra pessoa. Então veja uma pessoa nova como uma pessoa nova. Se permita verdadeiramente conhecer essa pessoa. Isso sem ignorar os sinais, sem ignorar aquilo também que você já teve de aprendizado. Existe uma diferença que talvez em alguns momentos possa parecer muito sutil entre você se proteger e você se fechar para o amor. Você se proteger é você prestar atenção aos sinais, é você saber aquilo que é importante para você, é você não negociar aquilo que para você é inegociável, é você não se colocar em situações onde as pessoas te desrespeitam. Agora, você se fechar para o amor, mesmo quando tem alguém bacana, mesmo quando tem alguém legal, que não tá dando indícios para você de que isso vai ser um relacionamento tóxico, é alguém que te procura, é alguém que liga para você, é alguém que está presente na sua vida e você ainda assim se tranca. Então, muitas vezes, você é a pessoa que está impedindo de que os relacionamentos fluam. E é preciso coragem para admitir isso. Porque às vezes doeu demais no passado e você tem medo de novamente sentir aquela dor intensa. Mas só os corajosos vivem a vida dos sonhos. Vão viver aquilo que verdadeiramente elas querem viver. Você vai escolher viver pelo seu medo ou vai escolher viver por aquilo que você quer viver, pelos seus sonhos, por aquilo que te encanta? Você pode abrir espaço para novas possibilidades, sem negar aquilo que você sente, sem negar suas dificuldades, sem rejeitar tudo aquilo que você passou. É importante sim que você acolha toda a sua dor, tudo aquilo que você passou, todas as dificuldades que você teve. Porque o caminho não é rejeitar aquilo que você viveu, não é ignorar, não é fingir que tá tudo bem, que você não tá sentindo nada. Mas o caminho é você acolher isso dentro de você. É você entender que tudo isso fez e faz parte do seu processo de transformação. E é você buscar trabalhar essas questões. Você não está quebrada. Você não está quebrado. Você só está condicionado. Você só está condicionada. E isso pode mudar. Se você assistiu esse vídeo até aqui, é porque você gostou. Então, clica aqui embaixo, se inscreve no canal para você sempre ter acesso a conteúdo de valor. E me conta aqui embaixo, você já passou por alguma experiência difícil que hoje você sente que essa experiência ainda está te travando? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te vejo num próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!